Olá, espero que estejam a ouvir. Eh, Antes de mais, queria agradecer o convite, não só para moderar, mas também a presença do Igor e do Luís neste debate. Como foi referido, o debate vai incidir sobre a área de Data Science e a primeira coisa que vamos fazer é uma breve introdução de cada um dos nossos participantes. Podemos começar então pelo Igor. Oi, me ouve, Diogo? Sim, sim. Boa. Tá, certo. Então, queria também, antes de tudo, agradecer pelo convite, né? É, no ano passado a gente já ia ter essa conversa, mas aconteceu logo próximo ao começo do lockdown, então acabou que não ocorreu do ano passado. É uma pena que eu queria realmente muito estar presente com vocês, mas essa versão virtual também é interessante. Certo, então, pronto, o meu nome é Igor e como vocês já devem ter percebido com poucas palavras minhas, vocês já devem ter percebido que eu sou brasileiro. Então, toda a minha educação formal foi basicamente no Brasil, com uma série de alguns estágios fora. Mas, então, eu sou físico, pronto, o Brasil é um país muito grande e quando você fala que você é brasileiro pode significar várias coisas. Eu sou particularmente de um estado que é do tamanho de Portugal, um estado chamado Ceará, que é no Nordeste, e eu estudei em uma universidade chamada Universidade Federal do Ceará, que é a maior desse estado e uma das maiores do país. Então, eu fiz licenciatura em Física. Durante a minha licenciatura, eu fiz uma coisa que foi muito boa para mim na época, que foi eu testei várias possibilidades de áreas da física. Então, eu fiz vários estágios. Então, eu fiz desde a área experimental em matéria condensada, espectroscopia, até a área mais teórica em astrofísica. E isso para mim foi muito bom, que eu consegui identificar quais eram as coisas que eu não gostava muito. E logo pronto, eu tinha um interesse muito grande por assuntos, aplicações da física mais interdisciplinares. E eu descobri que tinha um grupo na Universidade Federal do Ceará que tinha um trabalho sobre eleições no Brasil. Era o grupo coordenado pelo José Soares, e era um grupo de física e estatística, e eu achei aquilo fascinante, apesar de não entender nada na época. E pronto, percebi que a minha paixão era física e estatística, então decidi fazer o mestrado com eles, e foi uma decisão muito acertada que eu tive na época. Eu fiz, então, o mestrado e o doutorado em Física e Estatística na Universidade Federal do Ceará, em problemas de física, mas com aplicações a sistemas sociais. Então, por exemplo, no meu doutorado, eu estudei como produzir um modelo para entender o resultado das eleições no Brasil, dado a distribuição de gastos dos candidatos na campanha. Então, durante também o doutorado, eu tive a oportunidade de ir para o ETH, fazer um pequeno estágio lá, e lá eu conheci o Nuno Araújo, que é professor da faculdade de Ciências. Voltando, eu acabei por virar professor numa universidade tecnológica do Brasil, do Ceará, chamado Instituto Federal do Ceará, e me afastei um pouco da ciência, nunca 100%, mas me afastei um pouco da ciência. Da pesquisa, na verdade. E com o tempo eu percebi que sentia muita falta disso e que se eu quisesse continuar com uma pesquisa mais competitiva e pudesse atingir uma comunidade mais internacional, eu tinha que fazer um pós-doutorado. Eu conhecia o Nuno Araújo, passei a conhecer o CFTC e gostava do tipo de trabalho deles e gosto do que eles fazem. E eles acabaram por abrir nessa mesma época uma posição para um pós-doutorado. Eu acabei por submeter e passei, e estou aqui há 2 anos trabalhando em pesquisa dentro do Centro de Física Teórica e Computacional da faculdade. Ok, ótimo. Agora passo a palavra ao Luís. Olá, bem, como o Diogo já referiu, portanto, eu sou, portanto, fui um aluno da FCUL, e antes de mais queria agradecer o convite, o que a mim me apraz bastante, portanto, falar daquilo que faço neste momento e de todo o meu percurso.
portanto, a minha formação de base é física, portanto, eu fiz a licenciatura na Faculdade de Ciências em Física. Eu escolhi física porque, de facto, foi essencialmente pela beleza da física. Portanto, não, nem sequer a questão da engenharia se tinha posto em causa. Portanto, na altura, entrei diretamente para a licenciatura em física e, depois da licenciatura, avancei para um mestrado, desta vez no IST, portanto, no técnico, e aí escolhi, portanto, a física de partículas. Achei que era o que mais interessante havia para escolher, e comecei a trabalhar então no LIP, e portanto conheço a Luísa e o Marco, um olá especial para eles, e debrucei-me nessa altura portanto, neste caso, no estudo de mesões B. Fiz o meu mestrado e depois passei para o doutoramento também em Física de Partículas, e durante este percurso ganhei competências, obviamente científicas e técnicas, uma vez que decidi escolher uma vertente experimental, o que para mim acho que na altura fazia bastante sentido, porque eu não conseguia dissociar, portanto, a questão da engenharia e da ciência, digamos assim. Para mim, aquilo sempre foi um todo, ok? Portanto, acho que uma coisa completa a outra. Isto mesmo apesar de ter vindo portanto, de uma licenciatura mais pura, por assim dizer. Pronto, depois de ter acabado o meu doutoramento, portanto, que foi basicamente portanto, tudo em questões, como devem calcular, bastante fundamentais, com tecnologia também envolvida, decidi aceitar um novo desafio. Portanto, isto depois de essencialmente 2 pós-docs. Decidi então ver o que é que era o mundo empresarial, ok? E tentar de alguma forma transportar tudo aquilo que aprendi no mundo académico para o mundo das empresas, e ao mesmo tempo também aprender novas coisas, essencialmente. E portanto, a área que se me afigurava mais próxima, uma vez que tinha desenvolvido capacidades, digamos assim, ou skills, portanto, por um lado científicas, neste caso skills estatísticas e ferramentas estatísticas que me permitiam analisar dados, e ao mesmo tempo competências técnicas do lado da programação e da manipulação e transporte de dados, digamos assim. E então a área que mais se me figurou foi Data Science e Data Engineering. Okay? E nesse sentido, neste momento, aceitei um desafio na Microsoft para trabalhar em tecnologias de Big Data que são centradas na cloud. Portanto, é isso que eu faço neste momento. Ok. Pegando um bocadinho naquilo que tu disseste sobre considerares a engenharia e a ciência um todo, e porque, como estamos a falar de física fora da academia, temos dois cursos de física e engenharia física. Queria-vos perguntar se estas labels de ser físico, ser engenheiro, têm são predominantes numa área tão grande como a Data Science. Se calhar o Igor, não? Pode ser. Certo, ok. Tá, essa é uma pergunta que, a minha opinião
só pode ser muito superficial, porque quando eu fiz o curso, e continua sendo, na verdade, no departamento que eu frequentei, então eu não tive... Eu tanto frequentei o curso de licenciatura em física, não existia o curso de engenharia física. Então, como não existia, eu também não tinha colegas, então eu não tinha zero contato. Já existia em São Paulo e a gente tinha um pouco de inveja disso, porque parecia ser um curso interessante e a ideia é muito boa. Então a visão... Então, o primeiro contato, pode-se dizer assim, com o curso de engenharia física que eu tive, foi estando aqui em Portugal. E como se dá esse contato? Foi eu em contato com vocês. Então, os alunos que vão fazer estágio no CFTC, que vão fazer projetos, mestrados ou doutorados no CFTC, e pronto. E esse contato que eu tenho com eles. Nesse contato que eu percebo, do ponto de vista de análise de dados, ou produção, ou modelagem, ou atacar um problema, os dois cursos me parecem igualmente bons, né? Cada pessoa vai ter uma pequena diferença, mas mais importante é você estar aberto a estudar e a aprender coisas novas, mas me parece que a base dos dois cursos são muito bons e você não vai ficar perdendo nada se você quer ir para a área de Data Science. Ok. Luís, tens alguma coisa a acrescentar? Uma perspectiva industrial? Sim. As empresas, essencialmente, querem é que uma pessoa resolva problemas, ok? Portanto, vou só brevemente dizer num minuto o que é que faço, o que é o meu dia-a-dia, ok? O meu dia-a-dia é basicamente resolver problemas de clientes, ok? E basicamente esses problemas têm a ver com problemas relacionados com data science e como é que eles hão de tratar os seus dados portanto, são problemas muito concretos, ok? E nesse sentido, o que um curso e o outro têm para oferecer, eu acho que vai um pouco da pessoa. Não sei se me estou aqui a fazer entender e daquilo que a pessoa quer. Obviamente que a engenharia física oferece um currículo mais técnico, ou pelo menos com uma componente técnica bastante forte, mas isso não é impeditivo, por exemplo, para uma pessoa de uma licenciatura em física ser um data science, ok? Um data scientist, neste caso. Portanto, não será impeditivo. A questão aqui é o que é que de facto a pessoa quer fazer e onde é que se quer colocar em termos empresariais. Pegando nisso mais uma vez, nós sabemos que um data scientist tem uma versatilidade de aplicar os seus conhecimentos em muitas áreas. O Luís, por exemplo, trabalhou na parte da física de partículas e agora trabalha na Microsoft numa área de Big Data Science, e o Igor usou a sua formação em física para trabalhar em ambientes sociais, para trabalhar com física de matéria condensada. Esta interdisciplinaridade da física tem alguma... Não é da física, é de um data scientist. Pode trazer alguma consequência, por exemplo, como falámos da última vez na reunião passada, sobre uma crise de identidade no âmbito da academia, por exemplo? Certo, eu imagino que eu possa começar. A palavra interdisciplinaridade é uma palavra muito bonita, é muito usada atualmente, está muito na moda, mas que na prática vai envolver vários desafios do mundo, né, acadêmico principalmente, talvez. Mas se você pensar bem, né, o mundo é interdisciplinar. Se você pega um problema bem prático, um problema, por exemplo, o problema do Covid. O Covid é um problema interdisciplinar. Você vai ter biólogos, médicos,
interessados em entender como que o vírus vai entrar no seu corpo, como que ele vai agir, como que a gente vai desenvolver vacinas ou medicações para combater os sintomas. Você vai ter o ponto de vista dos epidemiologistas, dos físicos, matemáticos, para tentar modelar a propagação dessa doença dentro de uma cidade, dentro de um país, dentro do mundo. Então, se você perguntar para eles o que eles vão falar, ok, temos que diminuir a mobilidade das pessoas para combater a propagação. Aí entra os economistas que vão perguntar, ok, se todo mundo ficar em casa, como vai ser as consequências disso para a economia? E aí entra a grande discussão também atual, que é abrimos as escolas ou não. Então agora a gente tem que também escutar a opinião de psicólogos, pedagogos, quais são os impactos disso. E no fim entra a política, que é pegar tudo isso e tentar tomar uma decisão, né? Então tudo isso é muito bonito, esse é o lado bonito, que é toda essa discussão e todos esses diferentes pontos de vista de um problema, mas que se você quer entrar numa área que é interdisciplinar, você vai ter um natural desafio que é o da linguagem. Você vai ter que discutir. Essas pessoas, se você abrir hoje as notícias ou Twitter, você vai ver que elas normalmente não concordam entre si. Então, mesmo eles sendo especialistas na sua área. Então, o que acontece é, você tem essas áreas interdisciplinares têm um natural desafio da linguagem, que é você fazer se entender, porque cada uma dessas áreas tem uma perspectiva diferente do problema e quer resolver o problema sob um ponto de vista diferente, né? Então, qual é a vantagem? A vantagem é que você vai estar sendo exposto a uma gama gigante de problemas que são interessantes para resolver. A desvantagem é essa, que você tem esses desafios, mas desbravar uma coisa nova sempre envolve riscos. Um risco é, se você quer manejar sua carreira, você tem que pensar muito bem, ok, se eu quero ficar na academia, em que departamento eu vou me posicionar, né? Então, você corre sempre o risco, não sempre isso acontece, mas corre o risco de você, dentro dos físicos, não ser considerado um físico. Quando você vai no departamento de economia, os economistas também não gostam de você. Quando você vai no departamento de sociologia, os sociologistas também não gostam de você. Então, você não é... Você vive nesse limbo da área, né? Para finalizar, mas eu acho que do ponto de vista de física, o que é importante para para uma pessoa de física que quer trabalhar com data science, que eu, pelo menos em pesquisa, o que eu acho é que muitas vezes, olhando novamente o problema do Covid, né, não é muito difícil você tentar ajustar uma curva com N parâmetros para que caiba perfeito na curva de número de casos do Covid e tem uma previsão para o futuro. Difícil de responder é: sua previsão é boa, sim ou não? Né? Segundo é: e se eu fechar tudo, o que acontece com a sua curva? E se eu abrir tudo, o que acontece com a sua curva? Né? Essas são as perguntas importantes. Essas perguntas normalmente são respondidas com modelagem. Você precisa de um modelo, e um físico é muito bom em fazer isso, que é quebrar um problema complicado em pequenas partes e simular esse problema complicado. E só com uma análise pura dos dados é difícil de retirar isso. Então, você tem essa dificuldade da linguagem, da interação com as outras áreas, mas também tem essa parte muito bonita, que é você poder usar as coisas que você tem como físico para tentar resolver esses problemas. Ok. Luís. Sim, eu acho que há uma crise de identidade de um data scientist na academia. E vou explicar, pronto, acho que o Igor explicou bastante bem. Portanto, a questão é, na academia, como é que um data scientist se vai enquadrar numa equipa? É difícil, acho eu. No entanto, eu acho que o mundo empresarial, portanto, o setor privado facilmente resolveu essa questão. É porque, hoje em dia, a questão da ciência de dados ou de data science foi democratizado. Portanto, isto foi basicamente um grande spin-off que a ciência deu à
às empresas, e as empresas aceitaram isto e, portanto, integraram nas suas equipas de data scientists para resolver os seus problemas. Porque no fundo, o que é que um data scientist vai fazer? Vai analisar dados, vai criar um modelo para dar previsões. Basicamente é isso e as empresas descobriram isso e ficaram de facto muito entusiasmadas. De forma que aqui a questão de o data scientist ser integrado num mundo corp não houve problemas nenhuns. Até porque hoje em dia também, de uma forma global, o que eu posso dizer é que as empresas são muito mais o ambiente é bastante friendly, okay? Ao contrário do que se possa dizer ou que se dizia no passado, de que o mundo empresarial é uma selva, não é? O que eu acho é que, como mais uma vez o Igor acho que deixou bastante claro, existem vários departamentos dentro de uma faculdade, por exemplo, ok? E por vezes não é fácil o role de um data scientist encaixar bem, porque basicamente na investigação o que as pessoas fazem é analisar dados e essa habilidade ou essa capacidade já era uma coisa que existia. O que acontece agora com a figura do data scientist é que o data scientist é capaz de ter uma visão mais transversal sobre as coisas e, portanto, cria esta capacidade de interdisciplinaridade. Portanto, esta capacidade de conseguir alargar os seus horizontes durante a sua investigação é maior. Ok, obrigado pela intervenção de ambos. Passamos para uma última pergunta, que é provavelmente a mais complexa, que é a parceria entre a academia e a indústria. Ou seja, na área de data science, o mais importante, uma das coisas mais importantes são dados. E dados agora no mundo é uma coisa que não há falta. No entanto, o seu acesso pode ser restritivo, ou seja, pode ser restrito a organizações ou pode ser restrito a organizações. E a minha questão seria como é que é a junção entre a indústria e a academia no âmbito dos estudos e que tipos de problemas há que não permitem às empresas simplesmente fornecer os dados. Podemos começar pelo Igor. Tá, certo. Antes de responder a tua pergunta, eu queria fazer só um comentário um pouco rápido sobre a última discussão que a gente estava tendo, né? Sim, claro. Então eu concordo com o que o Luiz está falando, né? Eu acho que só uma coisa importante, talvez, para os estudantes também ouvirem, é que, pronto, isso é um desafio se você quer continuar na academia, mas também há soluções. Por exemplo, você mesmo, Diogo, faz um mestrado em Data Science. O problema é que Data Science é um termo, às vezes, muito genérico dentro da academia, né? Que, na verdade, tem várias e várias áreas. E tem várias instituições que acolhem, departamentos que acolhem esse tipo de pesquisa, que é um pouco mais interdisciplinar e mais genérico, né? Então, existem também essas possibilidades, mas apesar de ser um desafio, por ser uma coisa nova, e é natural que seja um desafio. Certo. Com relação à parceria com as empresas, eu vou voltar de novo para um exemplo prático meu, no caso do Covid, porque eu, de certo modo, trabalhei com isso e é uma coisa que me vem logo em mente. Então, logo no começo da crise do Covid, a gente no CFTC resolveu atacar o problema e tentar produzir um mapa de risco com algumas projeções para Portugal. Então, esse é um problema interessante porque, para isso, a gente precisava saber qual era a distribuição dos primeiros casos de extinção espacial, dos primeiros casos dentro do país. Quando eu falo os primeiros casos, a gente estava falando ali ainda de 50, 60 casos, foi logo nos primeiros dias que a gente começou com isso.
e precisava saber precisamente quais eram os conselhos, precisava também saber a mobilidade das pessoas, porque as pessoas, o vírus não anda sozinho, ele anda junto com as pessoas, e as pessoas precisam andar dentro do país. Então, isso envolve o esforço de várias pessoas e a colaboração com várias pessoas, como a DSPA, a Close, do João que falou mais cedo, que ajudou a gente na obtenção e no tratamento dos dados, principalmente dos primeiros casos, mas a gente precisava da mobilidade, então a gente conseguiu a colaboração da nós dentro do que a legalidade permite, a gente tinha uma noção do fluxo de pessoas entre conselhos, né, respeitando todas as questões de privacidade. E onde é que a gente entrou? A gente entrou com a modelagem. Então, era pegar esses dados e conseguir, com um modelo de propagação na rede de mobilidade dentro do país, conseguir prever e estender como é que se daria a propagação dentro do Covid em Portugal. E o interessante é que isso, pronto, isso gerou um mapa de risco, foi o primeiro mapa de risco do país, e não só isso, depois a gente produziu também uma pesquisa. Então, a gente produziu um artigo que foi publicado na APS, dentro de uma revista de grande impacto da física. E o que é interessante é observar como que o Covid acabou sendo um catalisador no estudo de mobilidade no mundo inteiro. Já existem vários físicos que trabalham para entender mobilidade humana, mas tinha um grande problema, que é conseguir dados. É difícil por vários motivos, questões de privacidade, mas mesmo passado essa barreira, não existia talvez um grande incentivo para algumas empresas cederem os dados de mobilidade. E o Covid virou um grande incentivo. Então, talvez, aqui eu estou dando um chute, a gente vai ver um boom na pesquisa de mobilidade durante os próximos anos, porque agora o mundo inteiro, grandes grupos de pesquisadores têm acesso a dados de mobilidade que antes existia uma grande dificuldade de conseguir. Então, essa parceria é muito importante, ceder dados para a gente produzir modelos e produzir conhecimento, e a academia, juntamente com as empresas, vão assim, uma simbiose produzindo conhecimento. Ok. Sim. Pronto, como o Igor referiu, a questão da privacidade é a nota dominante, não é? Na questão dos dados. Portanto, e muitas das vezes não é uma coisa que é imposta pelas próprias empresas, mas sim são diretivas europeias, em particular o GDPR, por exemplo. Enfim, e há outros conjuntos de regras, por assim dizer. Uma coisa que facilita esta parceria, digamos assim, na questão dos dados, ok? Podemos levar a questão da parceria para outros domínios, mas vamos centrar-nos aqui na questão apenas da cedência dos dados, uma vez que os dados serão a matéria-prima para trabalhar então na pesquisa. Uma vez que o problema é importante, eu acho que as empresas são sensíveis a isso e como podemos ver no caso do Covid em particular, estamos aqui a falar de um problema que é global e obviamente as empresas sentem-se na necessidade de tentar encontrar soluções para criar e incentivar e ajudar a pesquisa e as parcerias a ficarem mais entrosadas. E o que se faz é, por exemplo, em alguns casos, neste caso da mobilidade, é retirar as componentes que indiquem, por exemplo, a identidade da pessoa, portanto, dados muito mais pessoais. E nesse sentido, depois fica muito mais fácil os dados serem facultados, não é? A Google já está a fazer isso, outras empresas também do grande setor IT estão a fazer isso, e de forma que eu acho que é uma questão da tendência atual, ok? Portanto, não sei se ainda querem desenvolver a questão da parceria
entre a academia e a indústria noutra vertente? Ou... Sim, podemos ir mais um bocadinho. Pronto. Aqui a questão, eu acho que a academia tem um grande problema em relação às empresas. Parece que não estão em sintonia, não estão alinhadas. E muitas das vezes há aqui sinergias que se perdem, ok? Em particular, acho que a academia tem muito a oferecer às empresas e as empresas têm muito a ganhar com a academia. Se olharmos para o panorama económico neste momento, acho que seria muito mais vantajoso para a academia criar parcerias com as empresas, ok? Isso acontece muito, por exemplo, nos Estados Unidos. Temos muitas universidades nos Estados Unidos que, de facto, têm grandes parcerias com grandes empresas e que isso significa também uma grande injeção de capital para a academia. Mas pronto, isto é a deixa geral, basicamente. Igor, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, sim. Não, eu concordo com o Luiz quando ele diz que uma sinergia, eu pude ver isso na prática, na minha pesquisa, que essa colaboração entre os dois setores é um jogo onde todo mundo ganha, né? E pronto, e a gente só pode, se fosse para especular alguma coisa, eu especularia que, de fato, a pesquisa vai cada vez mais estar conectado com o setor empresarial, principalmente na forma de financiamento. É uma forma também de você conseguir dinheiro e de financiar a sua pesquisa. Posso falar um pouco sobre o padrão no Brasil. Infelizmente, isso ainda não ocorre tanto, e aqui ocorre melhor do que no Brasil, mas é óbvio que isso é uma tendência que é inevitável. Você tem que conseguir financiamento e uma forma de conseguir financiamento é através das empresas. Ok. Uma última coisa, se vocês podiam dar umas palavras ou uns conselhos a toda a gente que está a ver, os alunos principalmente, sobre o percurso na Data Science, ou palavras encorajadoras também dá. Você quer começar, Luiz? Posso começar, não há problema. Pô, Eu acho que, antes de mais, as pessoas têm que ter uma coisa que eu aprendi no mundo empresarial, assim, logo, digamos, nos meus primeiros 2 anos, que é um growth mindset. Okay? E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas têm que estar abertas e disponíveis a aprender, sempre. Portanto, aceitar as coisas e ver as coisas pelo lado bom, ver os problemas não como problemas, mas como desafios, ok? Porque, de facto, a cultura das empresas hoje em dia é isso, é apostar nas pessoas, e em particular nas pessoas que queiram, de facto, seguir a estratégia da empresa. Em particular no campo do data science. É um mundo, ou seja, estamos sempre a aprender. Estamos sempre a aprender novas formas de criar modelos, novas formas de testar os modelos, novas formas de ajudar o cliente com um problema que tem os dados e não sabe como é que há coisas muito simples que eu me deparo, por exemplo, no dia a dia, como é que há de migrar os dados de um sítio para outro
e ao mesmo tempo transformá-los, enfim. Portanto, a questão de a pessoa ser desenrascada e atirada para a frente, digamos assim, é fundamental. Pronto, basicamente é isso que eu quero dizer. Sim. Ok, obrigado. Certo. Se eu puder complementar só o que o Luiz disse aqui, eu acho que deve existir poucos momentos onde a situação é tão positiva para um aluno formado com mestrado e com doutorado em física quanto os que a gente vive hoje. Assim, isso vai um pouco também na discussão que eu ouvi mais de tarde. Eu talvez o Luiz, acredito que o Luiz concorde comigo, mas um aluno realmente hoje formado em física com mestrado e um doutorado tem um mundo muito positivo na frente dele. Então ele vai ter muitas oportunidades. Falta de posições e possibilidades para ele não vão existir. Então, principalmente por todas as skills que ele vai aprender na faculdade, que é resolver um problema difícil, entender como pegar um problema do começo ao fim, e cada vez mais ele tem portas abertas para trabalhar em inúmeros tipos diferentes de problemas. Então, eu acho que o mundo hoje para um aluno de física é bastante, um aluno terminando o doutorado em física principalmente, é bastante positivo. Ok. Muito obrigado aos dois pela participação. Acabámos o tempo, podemos falar sobre Data Science muito mais. Queria agradecer mais uma vez o convite e a participação do Igor e do Luís. Obrigado a vocês. Obrigado, muito Tá, obrigado pelo convite. obrigado.